Não é que o Senhor Jesus vai literalmente amarrar o diabo e seus anjos para não tentar as pessoas. Isso é uma figura de linguagem. O diabo não vai tentar ninguém, porque não há ninguém para tentar. Todas as pessoas estarão ou no céu ou mortas. Agora, depois do milênio, é necessário, depois dos mil anos, ou milênio, será necessário que ele seja solto por pouco tempo. Daqui a pouco a Bíblia vai explicar isso. Jeremias 4, 23 a 27, anota o texto que eu não vou ler. Anota o texto, Jeremias 4, 23 a 27. Jeremias, em visão, ele vê a terra assolada aí, vazia. Não havia homem nenhum, as aves do céu fugiram, os montes foram destruídos, e a frase do Senhor é a seguinte: vou destruir a terra inteira, mas não a destruirei por completo. Então o que Jeremias vê? Jeremias 4, 23 a 27, justamente essa cena. A cena do milênio. O que faremos durante o milênio? Nós que vamos para o céu, vamos fazer o que no céu durante o milênio? Eu vou descansar. Agora, além de descansar, o que nós vamos fazer no céu, queridos? Vejam bem. 20 tronos, Apocalipse 20, versículo 4. 20 tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, os versículos 1 a 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então nota, queridos, nós vamos numa próxima aula, eu vou dar uma adiantada algumas coisas aqui, mas numa próxima aula nós vamos estudar aqui a cena do juízo, e nós vamos recapitular o que ensinamos hoje à noite aqui. Vejam só, há 3 fases do juízo divino. Há o juízo investigativo, há o juízo comprobatório e há o juízo executivo. Você vai ter que aceitar pela fé o que eu vou dizer agora. Na semana que vem eu vou explicar Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Pela fé, entenda uma coisa: o juízo investigativo já começou. Em outubro de 1844, eu vou provar isso na quinta ou sexta-feira à noite, um estudo extraordinário, o maior período profético da história. Daniel 8,14. Essa fase do juízo investigativo já começou. A sua vida e a minha vida podem estar sendo investigadas quando? Hoje. Quando terminar o juízo investigativo, a porta da graça se fecha. Aí Cristo volta a esse planeta. Nós vamos ser arrebatados e começa o milênio. No milênio ocorrerá a segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório, ou o juízo de comprovação. Vejam só o texto. O de Apocalipse nós vamos julgar 20 tronos e os santos julgados. O apóstolo Paulo diz que nós vamos julgar quem? O mundo e os anjos. Que mundo? Os ímpios que são mortos aqui. E vamos julgar os anjos. Que anjos? Os anjos ímpios, os anjos maus. Então notem, há 3 fases do juízo. O juízo investigativo já começou. O juízo comprobatório acontece onde? Durante 1000 anos no céu. Nós vamos ter acesso aos livros. Há vários livros. Nós vamos mostrar isso numa outra aula. Nós vamos ter acesso aos livros. O juízo que vale mesmo é o investigativo. O comprobatório, ou de comprovação, e o executivo não mudou nada. Para que vai ter então, pastor? Eu vou explicar. O juízo de comprovação, como o próprio nome já diz, é para você comprovar se Deus é justo. Porque haverá muitas surpresas no céu. Vou dar um exemplo. Você chega no céu, abraça o Senhor Jesus Cristo, abraça os santos apóstolos, abraça Daniel, Isaías, Jeremias, os seus familiares, abraça todo mundo. Depois de alguns dias você se lembra do Roberto Mota. Cadê o Roberto Mota? Aquele homem tão bom. Foi lá em Ribeirão Preto que eu assisti uma aula e entendi essa questão da ressurreição. Quero dar um abraço do pastor Mota. Cadê o Roberto Mota? Você procura. Roberto Mota não está no céu. Faz de ponta, eu vou estar. Pelo sangue de Cristo. Mas você procura e não acha o Roberto Mota no céu. Aí você vai falar com o Senhor Jesus Cristo. Senhor, com todo o respeito do mulher irmão, esquecemos um santo na terra.
Pastor, não me sair de nós. Aí você vai ter acesso aos livros do juízo. Aí você vai procurar lá, em ordem alfabética, Roberto Mota. Está tudo anotado ali. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até as que estão o quê? Escondidas. A esposa não sabe, o patrão não sabe, os filhos não sabem, o pastor não sabe, mas Deus o quê? Sabe. Aí você vai aos livros de julgamento. Que julgamento? O juízo investigativo, e vai ver lá, Roberto Mota. Que sem vergonha, patife miserável, pregava uma coisa e vivia outra. Para você comprovar que o juízo foi justo, nós vamos ter acesso aos livros de juízo. É o juízo que? De comprovação ou o juízo comprobatório. Sabe aquele pagodeiro? Não é contra pagode, não tem nada contra pagode, mas aquele pagodeiro está domingo o dia todo no pagode. Sábado, domingo, o dia todo, churrasquinho, pagode do teu vizinho. Você não consegue descansar, não consegue dormir. Você, né, o camarada enche a cara de pinga, bate na mulher. Você entra no céu, o primeiro que está lá é ele. Você pega o camarada pelo pescoço e Senhor Jesus, Senhor, penetra aqui. Aí você vai até o livro do juízo e vai comprovar que em algum momento aquele indivíduo se arrependeu e pediu perdão pelos seus pecados. Nós vamos ter muitas surpresas no céu. Muitas pessoas que nós temos plena convicção de que lá estarão, talvez não estejam. E talvez a última pessoa que você pensaria encontrar no céu é a primeira que vai te abraçar. Então, para que você entenda que o julgamento foi justo, nós vamos ter acesso aos livros. É o juízo comprobatório. Depois dos 1000 anos, Cristo volta a esse planeta de novo. Com ele e seus anjos. A nova Jerusalém. Aí os ímpios ressuscitam. E aí vem o juízo executivo. É o segundo bloco do nosso estudo. O que acontece ao término dos 1000 anos? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Que restantes dos mortos? Os ímpios. Eles não ressuscitam até que se cumpram os 1000 anos. Essa é a segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado e santo o que tem parte na quê? Na primeira ressurreição, porque é a ressurreição da vida. A segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. Apocalipse 20, versículo 5. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Por quê? Porque os ímpios ressuscitam. Sairá a seduzir as nações que são dos 4 cantos da terra. A Bíblia diz que a terra é quadrada. Aqui são os 4 pontos cardeais. Aliás, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, portanto 2200 anos antes dos navegadores saírem de um ponto, navegar, dar a volta no globo, provando que a terra era redonda. O profeta já diz 2200 anos antes que a terra é redonda. A Bíblia nunca diz que a terra é quadrada. Isso é folclórico. A Bíblia diz que a terra é redonda. Aliás, muito antes da ciência provar que a terra é redonda, a Bíblia já dizia que a terra é redonda. Tá? 2200 anos antes dos navegadores darem a volta no globo. Então aqui os 4 cantos são os 4 pontos cardeais. Gog e Magog, cujo número delas é como a areia do mar, a fim de juntadas para a batalha. Que batalha é essa? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Note, queridos, a grande batalha não é ao redor de Jerusalém terrestre, como alguns pregam por aí. A grande e última batalha é ao redor da nova Jerusalém. Vi descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém. A cidade desce. Aí acontece o quê? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. O que é o arraial dos santos? A cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Não está sublinhado na Bíblia, não. Eu sublinhei para chamar a atenção. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa é a terceira fase do juízo. É o juízo do executivo. Então, nota, os ímpios morreram. Eles ressuscitam quando? Depois do milênio, para receber o quê? O juízo final e a morte eterna. Pastor, então quer dizer que as pessoas vão ficar queimando para todo sempre? Não.
Como não, pastor? Serão atormentados para todo sempre. Vamos entender essa frase para todo sempre no contexto bíblico. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é sacerdote para todo sempre. Ele vai ser sacerdote para sempre? Sim ou não? Sim ou não? Não. A hora que terminar a história do pecado, acabou o sacerdócio. Não é preciso intercessor mais. Ele vai ser rei para todo sempre, não sacerdote. Está certo, doutor? Estou perguntando porque o pastor Pereira, entre vários assuntos, entende muito bem desse tema. Quando o juiz investigativo terminar, acabou o sacerdócio de Cristo. Não é preciso mais do que? Intercessor. Só que a Bíblia diz que é sacerdote para todo o sempre. O que significa isso, queridos? Vejam só. Em relação a esse texto, para todo sempre é de uma vez por todas. Eu fazia um exemplo, o pastor Natan se lembra disso. Eu pegava um jornal da igreja, uma folha de jornal, lógico, e colocava fogo. E dizia o seguinte: eu vou queimar essa folha para todo sempre. Porque queimar para todo sempre é destruir de uma vez por todas. Antes que era muita fumaça, o pessoal tossia, parei com isso. Mas imagina assim: eu digo, vou queimar de uma vez por todas. É isso que significa. Não é que vai ficar sofrendo o tempo todo, porque o próprio Senhor Jesus disse que enxugaria dos olhos toda a lágrima, não haveria mais morte, nem pranto, nem dor. Se a pessoa fica o tempo todo sofrendo, então haveria dor. O fato é o seguinte, queridos: esses ímpios, com Satanás, os seus falsos anjos, a besta, o falso profeta, eles são destruídos de uma vez por todas por esse fogo que desce do céu. Mas não vai argumento de pastor Mota, vamos dizer que a Bíblia prova isso. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno. Judas 7, é o capítulo 1, versículo 7, só tem um capítulo de Judas. Não é Iscariotes, é outro Judas. Judas, o capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma e Gomorra estão queimando hoje? Sim ou não? Não. O que é fogo eterno? É um fogo que destrói de uma vez por todas. Mas por que diz isso? Para haver fogo é preciso o quê? Material combustível. E a matéria, o corpo humano, não tem, por mais pesado que a gente seja, né? Não tem matéria suficiente para queimar o quê? Eternamente. Então na Bíblia, queimar eternamente é queimar de uma vez por todas. 2 Pedro 2, no versículo 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a... Então note, queridos, fogo eterno, segundo a Bíblia, é igual ao que? Reduzir a cinza. Eu usei o argumento, eu estou provando na Bíblia que o argumento é verdadeiro. Vocês entenderam o raciocínio? Queimar fogo eterno é queimar de uma vez por todas, é tornar-se em cinzas. Malaquias 4:1 é o famoso fogo de Malaca. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os atrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Queima de uma vez por todas. Mais 3 versículos bíblicos que provam isso. Anote o texto, eu não vou ler, anote. Salmo 37, versículo 10, versículo 20 e versículo 36. Os 3 versículos estão no Salmo 37. Os ímpios deixarão de existir, perecerão consumidos, desaparecerão. Entender o que é queimar eternamente é igual o quê? A tornar-se cinza, não vai deixar nem raiz nem ramo, é deixar de existir, é perecer, é desaparecer. Mais 6 exemplos. Aqueles que mata a cobra, queridos, e mostra a cobra morta. Já mostrei 3 textos, mais 6 agora, para mostrar para vocês que fogo eterno não é um fogo que vai ficar queimando o tempo todo. Mesmo porque, queridos, a Nova Jerusalém iria pousar onde? Iria aterrissar onde? Se o fogo vai ficar queimando o tempo todo.
Os ímpios serão destruídos, morrerão, serão consumidos, serão eliminados, a vida deles será tirada, tornar-se-ão em cinza. Anote os textos. Anotaram? No site profeciasparotempo.com.br tem todo esse material que você baixar de graça. Tá? Esses mesmos slides aí. profeciasparotempo.com.br. Entenderam o raciocínio? Sim ou não? Sim. Vou adiante. Não. Você não? Por isso explico para você. Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, presta bem atenção nessa frase aqui, porque eu vou fazer um apelo depois na hora do batismo e vou citar essa frase aqui. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para você não ir para o fogo, o teu nome tem que estar onde? No livro da vida. Então a terra vai ser purificada. Eu vou fazer um exemplo aqui, rapidinho. Vou chamar 5 voluntários. Venham 5 teólogos aqui. Venham 5 aqui, rapidinho. 5, venham rapidinho, 5 aqui. 5. 2 já estão. Onde é que estão os outros? Rápido, vamos. 5 aqui. Vem o senhor, pastor também aqui. Tem mais 2. Então, tá ali mais um. Vem rápido. Essa demora, vocês estão. Já vão perder um ponto na matéria. Fica aqui, ó. 5. Todos os mortos estão aonde, queridos? Nas sepulturas. Quando o Senhor Jesus voltar, o que vai acontecer? Presta bem atenção. Esse rapaz aqui, ele vai representar o ímpio morto. Senta aqui, vai. Está morto. Vou livrar a cara do meu filho. Você vai representar o justo morto. Também te amo, viu? Mas é só um exemplo, tá? Então esse aqui é ímpio morto, esse aqui é justo morto, que morreu em Cristo. Esse aqui vai representar o ímpio vivo. Esse aqui vai representar o justo vivo. Esse camarada aqui vai representar o soldado romano, um patife miserável sem vergonha, que cuspiu no rosto de Jesus, que está morto. Senta aí, gentileza. Eu vou representar o Senhor Jesus Cristo. E vocês, os santos anjos do céu. Amém? Estamos voltando para a terra. Eu prometi que ia voltar. 2 versículos bíblicos provam isso. Estamos voltando. Os anjos vão tocar a trombeta. Toca as trombetas. Aí não ressuscita nem um pardal. Assim. Toca as trombetas. O que é que vai acontecer com o toque de trombetas, queridos? Olha só. O ímpio morto continua na sepultura. O justo, que morreu em Cristo, ressuscita. O sem vergonha que colocou Jesus na cruz, que todos os acérrimos perseguidores da igreja fazem parte de uma ressurreição especial. Apocalipse 1, 7 e 17. 1:7. Todo olho o verá, inclusive aqueles que o traspassaram ou transpassaram, é português correto. Ressuscita. Então ele vai ressuscitar, uma ressurreição especial, para ver quem foi que ele colocou na cruz do Calvário. O justo vivo também é transformado e é arrebatado por encontro com o Senhor Jesus nas luzes dos céus. Eles são arrebatados, tá? Pelas luzes dos céus. Esse camarada aqui e todos os ímpios saem correndo, pedindo que os mortos caiam sobre eles. O ímpio morto continua morto. E esses ímpios o quê? São mortos não como o quê? Restolho. Como estrume sobre a face da terra. Morre de novo. Você não foi pela primeira vez, você de novo. Nós vamos para o céu. Durante o período no céu, eles vão fazer o quê? Juízo
comprobatório. Agora eu vou fazer o papel do capeta. Agora eu sou o diabo. Eu vou ficar 1000 anos aqui na terra sem ter o que fazer. Só que após o milênio, o que acontece? Os ímpios todos ressuscitam. Dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, eles vão cobrir toda a superfície da terra. Imagine todos os ímpios, desde o primeiro até o último, eles ressuscitam. A nova Jerusalém está descendo. Eu sou o diabo. Vamos atacar a cidade, nós somos a maioria. Nós vamos cercar o arraial dos santos. Acabei de ler o texto. Quando nós cercarmos o arraial dos santos, o Senhor Jesus Cristo se manifesta e vai promulgar o juízo executivo. Aí no juízo executivo, todo joelho vai se prostrar. Os santos vão se prostrar ali, e nós, os ímpios, Satanás, os anjos, todos os ímpios se ajoelham. O Senhor Jesus vai promulgar o juízo executivo. Desce fogo do céu e nos consome. O mesmo fogo que destrói o diabo, os anjos e os ímpios, purifica a terra. A terra vai ser restaurada. A nova Jerusalém desce. E aí começa a vida eterna aqui nesse planeta. Está todo mundo salvo em nome do Senhor Jesus Cristo? Você não sei. A gente briga, nós estamos juntos há 30 anos trabalhando. Está salvo sim, já levou milhares e milhares de pessoas aos pés de Cristo. E já foi o professor e é professor de muitos pastores que estão por aí, inclusive o pastor Luiz Gonçalves, o pastor Roberto Mota, o pastor Cirilo, Rafael Rossi e vários outros. Foram todos treinados pelo evangelismo, pelo pastor Natan. Então a terra será purificada. Agora vejam, quanto aos medrosos, os abominados, os incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bem-aventurado e santo o que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem o que? Autoridade. Entenderam essa frase? Por que não tem autoridade? O que é a segunda morte? Os ímpios ressuscitam para morrer de novo. É a segunda morte. O justo não passa pela segunda morte. Alguns passam bem para a primeira. Serão vivos por ocasião da volta de Jesus. E eu tenho convicção, queridos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu tenho convicção de que a maioria absoluta das pessoas que estão aqui não vão passar pela morte. Porque os sinais da volta de Cristo são muito claros. Brevemente o Senhor Jesus voltará a esse planeta. Mas se amanhã depois você ou eu morremos em Cristo, tranquilidade. Vai ser como um abrir e fechar de olha, morri, vou abrir os olhos amanhã da ressurreição para receber das mãos de Cristo a coroa da vida eterna. Apocalipse 21, os versículos 1 a 5. Vamos ler o texto. Apocalipse 21, 1 a 5. O que vai acontecer então? Apocalipse 21, os versículos 1 a 5. Viram o céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Outro texto que prova que as pessoas não vão ficar queimando o tempo todo. Morreu, acabou. Queimou e acabou. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse é o fim da história, queridos, do pecado. O Senhor Jesus vem, leva os salvos para o céu por 1000 anos, depois ele volta, os ímpios ressuscitam, o diabo, os anjos maus, a besta, o falso profeta, vou explicar numa outra aula quem são, todos vão ser destruídos. O fogo purifica a terra e o jardim do Éden é restaurado. A nova Jerusalém vai estar aqui, e aí então vida eterna. Todas as promessas então estarão cumpridas. Nada mais que nos faça mal. Quem é que vai entrar na nova Jerusalém? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, o sangue do Cordeiro.
para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É aceitar a Jesus como Salvador e Senhor e ser batizado como essas 3 preciosas almas serão batizadas daqui a um minutinho. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Todas as promessas, todas as profecias se cumprem, e aí então vida eterna. O slide aqui, queridos, para recapitularmos rapidinho aqui. Nós estamos vivendo em que período, queridos? Nos dias finais. Nosso estudo é profecias para o tempo do fim. O que acontece, queridos? A volta de Jesus. Com a volta de Jesus, acontece que a primeira ressurreição de quem? Ressurreição dos justos. A ascensão dos vivos, morte dos ímpios, Satanás prisioneiro e a terra desolada. 1000 anos, os justos no céu, os ímpios permanecem mortos, Satanás é prisioneiro das circunstâncias, não tem a quem tentar, a terra em descanso. Depois dos 1000 anos, a segunda ressurreição, Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, julgamento final é o juízo executivo, destruição final, nova terra. E aí começa então a eternidade. Você que passar o milênio aonde? Há 2 opções. Você pode virar esterco sobre a face da terra, ou pode ter um futuro glorioso. Você escolhe. Ou virar esterco, ou um futuro glorioso. Vou fazer um apelo agora. 2 apelos. O primeiro agora. Todo mundo que quer virar esterco, levante a mão. Quem não quer ser esterco aqui na face da terra? Então eu já sei que todos os outros querem o quê? Querem ir para o céu. É por isso, queridos, que 3 preciosas almas serão batizadas agora. Onde são os nossos diáconos para tirar o púlpito aqui da frente? Como fizeram ontem, rapidinho. Aquele pessoal esperto aí. Para facilitar a visualização do pessoal.